boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um sábado de atividade da nossa casa, agora online. Hoje quem vai falar com a gente é o Carlos Gomes e ele vai falar de um tema que é essencial. Ele sempre foi muito importante, mas acho que agora, durante esse período um pouco mais desafiador que a gente está vivendo, ele é bem relevante para que a gente esteja sempre relembrando, sempre aprendendo algo mais, que é a reforma íntima. O quão necessária ela se faz, principalmente nesse momento. Então, para começar, eu vou fazer a leitura de uma mensagem que tem o mesmo nome, Reforma Íntima, que é do Espírito Joana de Ângeles, e está no livro Vigilância, que foi psicografado pelo Divaldo Franco. A reforma íntima. Quanto puderes, posterga a prática do mal, até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Provocado pela perversidade, que campeia solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Espicaçado pelos desejos inferiores, que graçam estimulados pela onda crescente do erotismo e da vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Empurrado para o campeonato da competição na área da violência, estuga o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Desconsiderado dos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo, que tudo vence. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso, abraçado, sem desânimo, confiando no valor do bem. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. Desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. Parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, coidealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são acontecimentos fortuitos no seu episódio reencarnacionista. Cada um se movimenta no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas para o seu crescimento. Nem sempre se recebe o que se merece. Antes, são propiciados os recursos para as mais amplas e graves conquistas, que darão resultados mais valiosos. Assim, aprende a controlar as tuas más inclinações e adia o teu momento infeliz. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal, se perseverares na luta. Sempre que surge oportunidade, faze o bem, por mais insignificante que te pareça. Gera o momento de ser útil e aproveita-o. Não aguarde pelas realizações retumbantes, nem te detenhas esperando as horas de glorificação. Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço,
adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz porque há nelas e a felicidade que tanto desejas. Convido todos a esse momento, então, concentrar os pensamentos, respirar profundamente, tranquilamente, se libertar dos problemas e das preocupações, mesmo que momentaneamente, para esse momento tão importante que é a prece, que é essa conexão com o Pai, com o Mestre. Vamos nos lembrar sempre de agradecer por todas as nossas provas, por todos os nossos desafios diários, pelos obstáculos que a gente encontra no meio do caminho, porque são eles que dão um impulso para que a gente consiga sempre seguir em frente, para que a gente consiga sempre estar se superando. Que o Senhor esteja conosco nesses momentos, nos dando força, nos dando serenidade, para conseguir encarar com clareza, com raciocínio, com amor, a dificuldade que se põe na nossa frente. Muito obrigada, meu Pai, por essa doutrina tão consoladora, que nos aquece o coração e a alma, e que nos faz querer ir sempre além, sempre dar um passo adiante. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Olá, vamos começar mais um trabalho de nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Agradecemos por você estar conosco, nos ouvindo, e vamos juntos pensar sobre esse tema, reforma íntima, e realizar as nossas reflexões. Vamos começar conceituando reforma íntima. Reforma íntima, então, é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Acho muito interessante essa palavra processo. Processo é algo que está em andamento, em movimento. Então, à medida que vamos vivendo, convivendo e caminhando, vamos tendo a oportunidade de nos conhecermos a nós mesmos. Então, está dizendo aí, é um processo contínuo. Então, ele não acaba. Por toda uma existência, nós vamos ter a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores a partir do autoconhecimento. Até que ponto eu realmente me conheço? Como é que eu estou me descobrindo? Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, lançaram um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Então veja que a veneranda mentora de Divaldo Franco já nos alerta sobre essa necessidade. Esse livro é um dos livros da série psicológica, que ela vem nos auxiliar com os instrumentos que estão nos livros, as orientações, como ser uma pessoa melhor. Então está dizendo aí o conhecimento de nossa intimidade espiritual, o que eu sou como espírito, porque como pessoa é aquilo que eu mostro às pessoas, e em cada instância eu tenho uma responsabilidade, um comportamento, uma persona que eu estou apresentando ao outro, que o ego conhece, que o consciente conhece, mas quem eu sou de verdade? O que eu sou?
já está de acordo com o parâmetro evangélico, cujo modelo é Jesus, o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E isso em todos os sentidos da nossa existência, em todas as situações, em todos os lugares e com todas as pessoas. Quem sou eu? E continua o conceito: é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, num homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. E é interessante essa palavra transformação, porque alguns irmãos nossos de doutrina não aceitam esse termo reforma íntima, eles preferem transformação e evolução. Mas essa reforma não se transforma da noite para o dia. Então a reforma vai se fazendo aos poucos até atingir essa transformação, essa evolução necessária, onde aquele homem velho, com velhos paradigmas, com velhos conceitos, vai morrer e deixar nascer um novo homem. Esse homem novo que está afinado no diapasão do nosso Senhor Jesus Cristo, único modelo, único mestre e único homem perfeito que pisou aqui a terra e conviveu conosco. É interessante para essa reforma avaliarmos os nossos hábitos. E aí eu fui buscar no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo seu mentor Emmanuel, o que ele fala sobre hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vivemos quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Olha só Emmanuel nos alertando que muitas vezes nós vamos naquela, deixe a vida me levar, né? Ele ainda coloca aqui, estamos numa embarcação ao gosto da correnteza. Então eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo. Será que isso não é escolher a porta larga que Jesus nos advertiu? Porque na porta estreita entra um de cada vez, com os seus hábitos, com o seu comportamento, com as suas escolhas. Agora na porta larga entram todos que estão fazendo tudo do mesmo jeito. Então acostumamos, criamos hábitos e vamos nos acostumando com eles e não paramos para pensar se é o certo, se podemos mudar. Olha a primeira linha aí, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, que vai induzindo a uma rotina e nós não paramos para pensar que quanto tempo estamos levando fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. E esses hábitos são tão fortes, tão arraigados no espírito, que se nós não o mudarmos numa existência, vamos levar para outra. E chegamos na outra com o mesmo comportamento, com o mesmo hábito e querendo que haja um milagre, que as coisas caiam do céu, que Jesus volte para me mudar, para realizar um milagre em mim. O milagre é a vida. Ele já fez esse milagre me permitindo nascer, me dando uma mãe, que é a porta de entrada do Espírito no novo corpo. O que mais eu quero? Me dando recursos, todo esse cenário à nossa volta, todo o material que eu preciso para tudo que eu precisar fazer está à minha volta. Depende de mim, da vontade, de um primeiro passo. E olha o último parágrafo aí. Exageramos as nossas necessidades, muitas vezes para sofrer. Eu preciso ter tal coisa, e fica sofrendo e gastando uma energia em cima daquilo e não pensa, preciso mesmo? Eu posso viver sem isso? Olha o que ele diz aí, deixamos de lado a simplicidade. Muitas vezes temos vergonha de sermos simples, uma sociedade orgulhosa, de ostentação, de que se vale o quanto se tem de títulos, de nome, de dinheiro, de poder, de beleza, e é tudo que nos faz cair enquanto espírito.
Então estamos escolhendo as mesmas coisas e vamos do outro lado nos arrepender das mesmas coisas, sofrer pelo remorso, pela dor, né, pela invigilância, pela perda de tempo. Não que não possamos ter as coisas nesse mundo, mas sem exagerar as necessidades. Né? Por que o exagero? Por que aceitar esse consumismo selvagem que muitas vezes, né, nos vemos repetindo esse hábito? Nós vamos ver aqui que Emmanuel não está também condenando os hábitos nem a rotina. Olha o que ele diz: não será lícito, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, se nós temos o hábito, né, de fazer a nossa higiene todos os dias, é para continuar. Temos o hábito de sair para trabalhar todos os dias, é para continuar. Esses hábitos não devem ser colocados de lado. Mas o que ele diz em seguida, que para a evolução é preciso impor novos costumes, né? Instituir novos costumes, para nos desvencilharmos de fórmulas inferiores que estão em ciclos, né, o tempo inteiro, para marcharmos para ciclos mais altos da existência. Então, novos pensamentos, novas leituras, novos conhecimentos, novas formas de ser e estar no mundo. É nesse sentido que ele está dizendo. Em termos de autoconhecimento, quem nunca se fez essas perguntas? O que eu sou? Por que estou aqui? E para que eu nasci? E o Espiritismo já tem respostas para essas perguntas. O que eu sou? Eu sou um espírito. E o que é o espírito? É o elemento inteligente da criação. E cada espírito é criado por um Deus perfeito e eterno, para povoar o universo para todo sempre. Então, o que eu sou? Espírito. Por que eu nasci? Porque eu fui criado por um Deus perfeito. Para que eu nasci? Para povoar o universo para sempre. Então, eu sou um espírito inteligente, criado na perfeição de Deus para todo o sempre. Olha como eu sou importante e como eu não vou acabar. Isso aí é um hábito, um pensamento que o espírita precisa ter. Eu fui criado para todo o sempre. Eu sou infinito, eu não vou ter fim, eu não vou morrer nunca. Vou trocar de roupa, mas o espírito, esse ser inteligente, é para sempre. Por isso o aprendizado é constante, a reforma é constante e a evolução também. Muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer da vida, né? Muitos falam isso: não sei, não tenho metas. Pode mudar a pergunta. Ao invés de perguntar o que eu quero da vida, perguntar o que a vida espera de mim, o que Deus espera de mim. E Jesus veio nos responder essa pergunta dizendo o que Deus quer de nós, o que Deus pensa de nós, quando registrado em Mateus capítulo 5, 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Em Mateus 5, 14, no próximo versículo, vós sois a luz do mundo. E continuando, brilhe a vossa luz. Isso é o que somos e o que Deus espera de nós. Que sejamos sal. Qual é a função do sal em nossa vida? Todos os dias nos alimentamos do sal e esse sal é invisível na nossa alimentação. Nós não vemos o sal, mas se tem pouco sal, a comida fica insossa. Se tem muito sal, a comida fica salgada e é a hora que reclamamos que o tempero não está adequado. Então, por analogia, ser o sal da terra é temperar a vida do outro, porque o sal existe para temperar a nossa comida. E devemos ser como o sal, trabalhar no invisível, sem ser visto,
mas no tempero correto, né? E isso é para trabalhar a nossa vaidade, porque quando se faz o bem, não se deve fazer selfie, não se deve sair falando, nem tocar trombetas, né? Faz-se no invisível e a vida do outro fica melhor. Nós temperamos a sua vida no silêncio, no invisível, só Deus o sabe, ninguém precisa saber. Quando deixamos de fazer algo pelo outro, é a hora que a vida fica insossa, como a comida, porque nós deveríamos estar ali temperando a vida do outro e não estivemos, faltou sal na vida dele. E quando exageramos, até na própria caridade, onde o orgulho fica mais alto, nós estamos salgando a vida do outro também. Então, assim como o sal, nós nem devemos atender ao egoísmo que não tempera, que não faz nada pelo outro, nem o exagero de querer fazer tudo, né? Porque isso é orgulho, deixa que eu faço, tudo eu faço, só tem eu na terra, eu resolvo. Isso é uma forma de orgulho também, a gente se achar um super-homem e querer resolver tudo para todo mundo, depois fica estressado, depois fica irritado e até morre antes da hora. Temos que aprender com o sal. A mesma coisa a luz. Para que existe a luz? Para iluminar caminhos. Não é? Ninguém gosta de caminhar no escuro. Estamos sendo luz para que o outro possa caminhar, né? Que esse outro seja aquele que comigo convive. Eu estou sendo luz para ele e também na medida certa. Pouca luz é penumbra, né? Não dá para ver direito. Muita luz ofusca, não dá para ver direito também. Tudo na medida certa. E quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, ele não falou, vá buscar uma luz para brilhar, é porque ele sabe que dentro de cada um de nós existe essa luz que precisa brilhar. Brilhar no sentido de ser o melhor para o outro. A luz que somos só vai brilhar quando começarmos a acendê-la para que o outro caminhe. Isso é o que Deus, que a vida espera de mim. E para isso eu fui criado. E um dia isso vai acontecer ou já está acontecendo. Uma outra pergunta: por que a reforma íntima? É o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Só reencarnamos para isso, para em cada existência diminuirmos as nossas imperfeições, para irmos aprimorando o espírito eterno que somos, que não vamos acabar, mas ele precisa ir crescendo à medida que vai se melhorando, se reformando intimamente, espiritualmente. E para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Devemos responder aos apelos do plano espiritual para a preparação do terceiro milênio. Então veja, a reforma íntima é para que essa transformação de fato aconteça. A reforma e a transformação total, de acordo com que possamos viver nos parâmetros do Evangelho. O Evangelho de Jesus deve ser o nosso norte, o nosso roteiro de vida. Na verdade, ele já é. Nós precisamos fazer dele na prática que realmente seja, como fez Francisco de Assis, como fez Paulo de Tarso e todos os apóstolos, e todos aqueles que viveram de acordo com o Evangelho, hoje são a luz que brilha alto no horizonte da espiritualidade, mesmo sofrendo na terra sofrimentos atrozes pelos ignorantes, por aqueles das trevas que não querem que a luz se faça. E esse apelo vem da espiritualidade. Falamos tanto em mundo de regeneração, sejamos esse homem regenerado
para participarmos dessa mudança e para podermos habitar esse planeta de regeneração para o qual a Terra está se dirigindo. E onde fazer essa reforma íntima? Dentro de nós. Uma vez transformado alguma coisa em nós, isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. Seremos pessoas melhores com os familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos e até mesmo com os inimigos. E com isso passamos a colaborar desinteressadamente com os serviços ao próximo. É essa mudança que se espera de nós, que devemos forçar. Ela não vai vir como milagre, como eu já falei. É de dentro para fora que vem a mudança e não tem desculpa, não tem justificativa. Tem a vontade de fazê-la ou não. E quando fazer essa reforma? O tempo é de cada um, é o livre-arbítrio, mas a sugestão é que seja agora, que seja já, à medida que estamos fazendo essa reflexão, porque não tem mais o que esperar. Olha quanto tempo já passou, desde Jesus até agora, 2000 anos. Quantas encarnações já tivemos com esse objetivo de mudar. Então, já que agora estamos tendo esse conhecimento, nós precisamos nos impor essa mudança no nosso ritmo, da forma como já conseguimos fazer, respeitando os nossos limites, mas querendo reformar. E agora o mais importante, a técnica. Como fazer a reforma íntima? Kardec já nos trouxe isso na questão 919, quando perguntou qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à porta larga, ao arrebatamento do mal. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Estavam falando de Sócrates, quando foi ao templo de Apolo em Delfos, na Grécia, e leu essa frase e tomou-a como medida, roteiro de vida. Que façamos o mesmo. O quanto que eu me conheço, e a partir do momento que eu me conheço, eu sei das minhas reações e sei o que eu preciso mudar. Mas será que eu tenho alguma coisa para reformar? Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vai nos dizer: o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. O homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo para com as futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo se aproxima da natureza espiritual. Cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Esse slide já está autoexplicativo, vamos ficar com essa explicação de Kardec. E Kardec vai continuar nos explicando quando conceitua o que é ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro, pela sua transformação moral, olha aí a reforma íntima, e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Então, o espírita não é perfeito, o espírita é aquele que está em aperfeiçoamento através do esforço que faz para se transformar e dominando as más inclinações que trazemos de outras existências. Todos nós sabemos o mal e as imperfeições que estão dentro de nós. Precisamos dominá-la para que ela não saia e acabe com a nossa vida novamente. Kardec disse isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item Sede Perfeitos. Então vamos concluir as nossas reflexões de hoje com Emmanuel, quando ele nos diz: somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos,
nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então vamos nos atentar para o que está grifado. Temos a obrigação de educar o espírito que somos, para começarmos a servir cada dia para a felicidade de todos, exigindo de nós esse sacrifício do orgulho, da vaidade e do egoísmo, esse sagrado ofício de servir a todos como Jesus veio exemplificar para todos nós. Bom, aqui as referências bibliográficas, os livros que eu li, de onde elaborei os slides. Agradeço por você ter ficado conosco e que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.